Igor, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar com a gente sobre a sua profissão, né? Hoje a gente está aqui com a Laura e com o Felipe, que são dois estudantes de ensino médio, que se interessam bastante por agronomia. E aí eu convidei eles para participar, porque as dúvidas deles podem ser as dúvidas de muitas pessoas, né? Muitos adolescentes estão nessa fase de escolha profissional. Então vai ser bacana que eles participem, tudo bem? Beleza, obrigado pelo convite aí. Para mim vai ser um prazer enorme aí. Ai, que legal. Igor, então, para a gente começar, você pode contar para a gente o que você faz hoje? Onde você trabalha? Como que é a sua rotina? Só para a gente entender a prática da sua profissão. Tá bom, eu moro em... A gente está localizado na região aqui de Vilhena, Rondônia, né? Você é daí mesmo ou não? Você mudou aí pelo trabalho? Eu sou daqui mesmo. Eu formei Legal. na região mesmo e atuo aqui. Uhum. Vocês aí são de onde? Interior de São Paulo, São José do Rio Preto e o Felipe é de São Paulo, capital. Não, beleza. Aqui a região é coladinha no Mato Grosso, sabe? A cidade que é divisa com o Mato Grosso. Então, assim, Mato Grosso, às vezes o pessoal conhece melhor, que é famoso pelo agronegócio aí, né? Sim. Então, eu estou numa cidade que é divisa com o pessoal aqui, então é muito parecida a região, né? Trabalho numa empresa hoje que são de 2 sócios, aí é uma empresa de 5 fazendas hoje, já foram 6, né? E a gente entregou uma há 2 anos atrás. Hoje eu faço de tudo, sabe? Assim, o agrônomo, ele se preocupa muito, ele teria que se preocupar com solos, com aplicação, com semente, né? Hoje o que eu faço já vai além disso, né? Hoje a minha função, ela está abaixo desses 2 sócios, então eu respondo diretamente para os 2, né? Uhum. Então, assim, fugir um pouquinho do que é a profissão de agronomia, mas, assim, é uma oportunidade grande e tudo mais, mas, assim, é onde a gente sempre batalha para chegar, né? Claro. E, assim, quais são as atividades no seu dia a dia que você tem que desenvolver como agrônomo, que você desenvolve hoje? Certo. Igual eu falei, é uma empresa de 5 fazendas, né? Então, eu fico sediado, na verdade, no escritório, na cidade, só que durante a semana eu corro essas fazendas todas. Então, toda a parte de qualidade passa pelas minhas mãos. Então, assim, coleta de solos, né? Recomendação de adubação, de correção, recomendação de agroquímicos, né? Tudo passa pelas minhas mãos. Se vamos plantar, se não vamos, como que vamos fazer isso, né? A questão de regulagem de maquinária agrícola. Então, todo o processo de qualidade hoje passa aqui pelo meu setor, entendeu? Que legal. Então, esse que é o dia a dia nosso aqui, é correndo o ano inteiro e tentando fazer um melhor, né? Legal. E aí tem a safra, tem o momento do plantio, você que organiza tudo isso, quando é que vai ser a colheita, o momento de entre safra, o que faz? Você que é responsável por tudo isso? Isso. Hoje, esses 2 sócios, eles são bem ativos, né? Então, assim, eles não são o tipo de pessoa que entrega o negócio dele para uma empresa e vai tirar férias, né? Uhum. Então, assim, as decisões são tudo com eles. Então, assim, a gente discute diariamente o que vai fazer, né? Choveu hoje, a gente planta amanhã já, segura mais um pouco, é pouco acumular de chuva, né? Essa discussão é diária. Vamos colocar aqui material de soja, né? Qual variedade a gente vai colocar? Essa aqui vai melhor, essa aqui a gente consegue, o ciclo é menor, então a gente consegue colher mais cedo. Então, assim, todo dia tem esse tipo de discussão, né? Então, toda a parte da organização, hoje eu participo com eles aí na tomada de decisão. Que legal. E essas 5 fazendas, tem uma variedade de coisas que vocês cultivam, ou vocês são fortes em algum tipo de coisa específica? Ou só em cana, ou em outro tipo de cultura? Não, a gente trabalha aqui com soja e milho, né? É o que a gente planta hoje. Que legal. E nesse mesmo solo, eu não entendo nada, tá? Vocês poderiam pensar em, agora tá dando melhor cana, mudar o terreno, você como agrônomo consegue fazer essa transição de como tornar um terreno fértil para uma cultura para outra e diversificar bastante ou não? Sim e não, sabe? Porque assim, se a gente quisesse, vamos trabalhar com cana, né? Os maquinários são totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, a gente teria que vender o que a gente tem hoje
né, para comprar maquinário específico para cana, né, colheitadeira, né, as plantadeiras, tudo mais. Então, assim, o manejo muda totalmente. Hoje, assim, um agrônomo, eu brinco aqui com os meninos aqui que é igual médico, né? Médico tem tudo quanto é tipo de médico. Você vai lá para ver um problema do joelho, né? É um cara especialista naquilo ali. Né? Você vai para ver a parte de cérebro, é outro tipo de profissional, é tudo médico, né? Então, assim, para a gente aqui é a mesma coisa. Então, assim, tem agrônomo que é especialista em solos, tem agrônomo que é especialista em fungicida, né? Tem agrônomo que vai para revenda, né? Então, assim, a área é muito grande. Hoje, a gente aqui é voltado, né, o estudo para caramba, soja e milho, né? Então, tudo que envolve soja e milho, a gente mudar para cana, por exemplo, o meu conhecimento é muito pequeno, entendeu? Eu nunca trabalhei com cana. Entendi, muito legal. E a sua experiência, assim, você se formou aí na cidade, você sempre trabalhou nesse mesmo segmento, você já trabalhou em outras áreas. Como é que foi a sua jornada para chegar aqui onde você está hoje? Certo. Eu formei aqui na região mesmo, é uma cidade chamada Colorado do Oeste. Formei no IFRO, Campus Colorado do Oeste, né? Período integral. Formei em 2017, tá? Que foi... A nossa turma é 2016, mas aí teve greve nesse meio aí, a gente concluiu em 2017. Uhum. Aí, terminando a faculdade, eu fiz estágio em Mato Grosso do Sul, Costa Rica, né? Lá fiquei 6 meses, era soja, milho e algodão. Então, fiquei 6 meses lá. Terminou o estágio, eu ainda tinha TCC, todas essas coisas aí da faculdade. Retornei para finalizar. Aí, antes de defender TCC, surgiu uma oportunidade em Campo Novo do Parecis, que é uma cidade no Mato Grosso que é muito forte no agro. E lá que eu comecei a trabalhar mesmo foi lá. Então, mesma cultura, soja, milho e algodão. Aí fiquei 2 safras lá, surgiu a oportunidade para retornar para cá. Então, daí voltei para cá novamente. Então, assim, o agrônomo, infelizmente, ele não tem um teto, assim, você não firma raiz muito fácil. Né? Legal, ainda mais a área que você escolheu, né? Que trabalhar em fazenda, né? Trabalhar nesse cultivo. Se você fosse trabalhar numa empresa de representação, de algum tipo de defensivo agrícola, algum tipo de coisa, pode ser que eles te coloquem numa base e você fica algum tempo lá, né? Mas no caso, você escolheu trabalhar em fazendas, então existe essa rotatividade. Pode ser que você fique muitos anos no mesmo lugar, né? Ou pode ser que você tenha uma proposta, né, de um outro grupo, de outras empresas para trabalhar em outros lugares. É assim que funciona? Certo. Eu não estou te ouvindo muito bem, eu vou pegar um fone de ouvido, está caindo um toró de água aqui de chuva. Ah, aqui também está chovendo. Você está ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Está ouvindo, né? Tô. Quer pegar o fone? Eu aguardo, a gente aguarda você. Beleza. Agora parou, né? Aí, volta aí. Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo sim. Ah, sim, agora eu te escuto bem. Eu perdi esse finalzinho que você falou. Ah, tá, mas vamos voltar um pouquinho na pergunta, né? Sobre a faculdade, Igor.
Você se lembra assim, das matérias que você teve lá? Tinha muita matemática, muita física, ou não tanto? Como que era assim, a grade? Cara, os primeiros semestres não parece que é agronomia, tá? Então, o pessoal entra e é um choque para todo mundo. Então, a gente teve duas disciplinas de física, teve duas disciplinas de cálculo, teve álgebra. Então, assim, eu acho que as engenharias, eu acho que é tudo meio parecido no início, né? É muito cálculo mesmo, muita conta. Então, assim, no começo eu lembro que a gente não via nada de agronomia, na verdade, sabe? Não via nada falando de solos, de culturas, nada. Era cálculo em cima de cálculo, mais cálculo. Então, o começo dá uma assustada aí mesmo. Os 2 primeiros anos de engenharia são básicos, né? O ciclo básico para qualquer engenheiro. E aí, depois que você foca na área que você realmente quer atuar. E você percebeu muitos colegas com muita dificuldade, assim, muita gente desistiu nesse momento aí, nesse primeiro e segundo ano? Sim. A turma, eu acho que deve ser das engenharias isso aí, né? Muita gente desiste no início, né? Bastante. A minha turma foi a terceira turma, né, nessa universidade, né? E as duas primeiras turmas tinha pouquíssima gente. A nossa turma que já era maiorzinha, sabe? E aí desistiu muita gente ali no entre primeiro, segundo, até terceiro semestre. Bastante gente saiu. Que não imagina que é assim, mas tem bastante matemática e física. Então é bom todo mundo ficar sabendo que nesse começo, né? Mas aí depois, né? Quais são as matérias que chegam que você percebe que está fazendo agronomia? Quando é que cai a ficha? Bom, escolhi certo, não estou completamente enganado aqui. Como é que foi isso? Certo. As primeiras disciplinas que vêm, acho que são a parte de solos. Acho que vem física de solo, classificação, alguma coisinha assim. Então, se eu não me engano, ali por quarto semestre, por aí a gente começa já. Aí vem a disciplina de ervas daninhas. Então, assim, começa a parecer mais que agronomia. Se eu bem me lembro, do terceiro para o quarto semestre em diante, entendeu? Legal. E foi difícil, assim, começar a trabalhar, conseguir estágios, conseguir os primeiros empregos? Como é que foi? Ou você Não, acha que pela região que você está é favorável? Ou você isso. acha que a agronomia no Brasil inteiro está aquecida e tem mercado? Eu acho que a agronomia no país inteiro hoje tem mercado, tá? Eu não conheço todos os estados, mas assim, a gente escuta muita coisa, a gente troca muita ideia com o pessoal que está na Bahia, sabe, Maranhão, sabe? Tem gente, tá conversando com um cara esses dias lá em Roraima, então assim, lugar novo que está começando agricultura. Então, para o sul já era forte, né? Agricultura aí, lá para baixo. Então, assim, tem mercado, eu acredito, no Brasil inteiro. Para mim foi fácil, sabe? Eu estava ainda estudando, surgiu a oportunidade do estágio, me ligaram, né? Não foi nem eu que estava procurando. Então já começou aí. Fui para o estágio, fiz o estágio e voltei para terminar o curso, TCC e tudo mais. Um amigo que já estava trabalhando da minha turma, né? Ele me indicou lá para esse pessoal onde eu comecei minha carreira, né? Então, assim, novamente apareceu na minha porta, eu não estava procurando, né? Então, assim, Que maravilha, né, Igor? Você deve ser um bom colega, né? Você deve ser estudioso, porque ninguém indica um colega que vai queimar o filme. não, Então, esse uma cara, dica, né, para quem está assistindo, né? Seja bom aluno, que seus colegas, seus professores estão de olho em você, né? cara, assim, depois que eu formei, trabalhando agora, converso com gente da época, alguns professores, e assim, os professores diziam isso pra gente na faculdade, que o mercado ele se abre para quem tem bom relacionamento. Então, assim, é o colega que me indica, o meu estágio mesmo foi o professor que era orientador do nosso curso. Ele que me ligou e me indicou e tudo mais. O meu primeiro emprego foi um colega de faculdade, né, da minha turma. Então, assim, e volta e meia, aparece coisa aqui que hoje para mim que eu pego e repasso para o pessoal que eu conheço aí. E a gente nunca indica quem a gente não confia, né? É Então, verdade, né? assim, hoje, provavelmente, muita gente que estiver ouvindo, a sua porta para o mercado de trabalho aí vai ser seus colegas, vai ser seus professores, né? É isso aí. A partir do primeiro dia de faculdade, você começa a criar uma reputação da sua carreira, né? É, Então, ali vai estar pessoas que vão te indicar ou pessoas que vão falar, poxa, eu estudei com esse cara aí, ó, eu acho melhor não. é bem isso mesmo, é bem isso. Vão ter uma boa reputação e se dedicar, né?
Legal, Igor. E a remuneração, o começo, assim, de estágio, quanto é que você ganhava? Como que o mercado está pagando hoje? O Cara, início, o meio e o topo de carreira, assim, para a gente ter uma ideia. tá. Estágio eu ganhava o que exige a legislação ali, era questão, não sei se dava um salário mínimo, sabe? Então, assim, é isso. E, assim, aparecia muito estágio, assim, que os colegas meus faziam e tudo mais para aprender, que não ganhava nada, né? Era seu tempo lá, você empenhando aquilo lá, mas a gente via muito pelo lado de ganhar experiência, de aprender, né? Porque uma coisa, não sou gestor de carreira e tudo mais, mas, assim, o que me parece? No começo, cara, a gente, na verdade, se tivesse que pagar para conseguir uma experiência ali, eu acho que a gente tinha que pagar, sabe? Porque a gente sai da faculdade muito cru, né? A gente não Não sabe sabe nada. A nada, gente né? não Você dá sabe mais nada. trabalho do que realmente é produtivo, né? Então a pessoa tem que Isso. estudar tudo. Então, assim, a gente não sabe nada, cara. Sabe nada. Quem está estudando agronomia, não se preocupe, tá? Porque dá um desespero no final. Você fala, caramba, o que que eu não aprendi nada nesses anos todos, cara. O que eu vou fazer da minha vida, né? Então, bate um desespero. Eu ouvi uma frase um dia de um colega nosso lá que perguntaram para ele, e aí, como é que está o final do curso agora, ele formando? Ele falou assim, agora que eu estou pronto para começar a agronomia, entendeu? Depois do final do curso. Então, é isso. Então, eu dei sorte que eu ganhava ali alguma coisinha ainda. Primeiro emprego, ganhava coisa de, pode falar valor? Pode falar, sim, é legal que as pessoas saibam uma média, né? Não é que vai acontecer com todo mundo, mas no geral pode ser meio que isso. Isso. O primeiro emprego meu, eu trabalhei como técnico agrícola, sabe? Não era nem como agrônomo, né? E o dia que apareceu a oportunidade, eu fui feliz. E, assim, eu lembro até hoje, eu ganhava R$ 1.500 por mês, sabe? Aí depois teve um combinadinho lá depois de 3 meses eles davam bonificaçãozinha e tal, mas assim, depois de 3 meses estava 2.200, sabe? Alguma coisinha assim. E foi assim, esses 2 anos que eu fiquei nesse primeiro emprego, sabe? Então, não se iludam que essa história que o pessoal conta que agrônomo sai da faculdade ganhando 20 mil por mês e andando de caminhonete é ilusão, tá? Então, assim, isso é o que contam para nós lá, quando a gente entra. Então, ganhava isso aí durante 2 anos, aí depois voltei para cá. Não foi nessa empresa aqui que eu estou aqui, foi uma outra empresa, trabalhei mais um ano. Ali eu já ganhava coisa de, sei, acho que o teto eu já ganhava, o piso do agrônomo eu já ganhava, sabe? Então, assim, vocês pegar aí depois, acho que toda profissão deve ter, né? O piso ali, né? O mínimo que o profissional tem que ganhar, né? O do Sim. agrônomo acho que estava 7 salários mínimos, uma coisa assim. Uhum. Então, quando eu voltei, já voltei ganhando um pouquinho melhor, né? Já fui ganhar pelo menos o piso, né? E aí, hoje, devido à demanda hoje, tudo que a gente faz, a gente passa, né? A gente passa bem mais do piso. Aí sim as coisas ficam interessantes, mas sim, eu estou desde 2017, né, para chegar aqui hoje. O piso hoje, né, em média, porque depende de estado para estado, é 6.837. Então era por Então, aí. para chegar no piso, você tem que ficar uns 3 anos aí trabalhando, ganhando um pouco menos, né? Isso. Cara, e assim, não basta trabalhar, não, tem que entregar resultado, sabe? A gente tá numa região aqui, por exemplo, o agrônomo, cara, para ele conquistar um nome, um espaço, vai tempo, e esforço, estudo, né? Agora, para o cara se queimar, não, em um mês aí, às vezes ele se queima, né? É uma cagada que ele faz ali, o produtor já conta para o outro, um já conta para o outro, aí tem os agrônomos de revenda que roda essas fazendas e já sai espalhando. Então, assim, não é fácil, não, tem que estar preparado, né? Verdade. E o seu trabalho, assim, né, principalmente no começo, é ali debaixo do sol, na lavoura, ali, acompanhando o plantio, acompanhando tudo. É um trabalho meio pesado, né? Quando você vai para campo, assim. Ou você fica mais em escritório mesmo, é só uma passadinha e é isso? Ó, o que eu faço hoje é pesado, tá? A gente pega sol, pega chuva, anda de moto no meio da lavoura, às vezes o dia inteiro em cima de uma moto, né? Porque eu tava dando um treinamento agora há pouco pro pessoal aqui. E aí, o que a gente mais fala em lavoura, né? Aí, assim, tem vários mercados, né? Tô falando do meu. Não dá certo, cara, o agrônomo que não tá sujando a botina de manhã ali, não tá molhando a botina, entendeu? A lavoura, ela exige que a gente esteja lá dentro, né? Então, assim,
Hoje o meu trabalho é no escritório, porque eu faço toda a parte gerencial, a parte de planejamento, mas a hora que o negócio está sendo executado, eu estou lá. Né? Essa semana agora eu parei aqui hoje. Eu estava semana só em fazenda. Né? Então, assim, exige ao máximo. A lavoura não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, sabe? Então, assim, lavoura, soja, milho, algodão, cana eu acredito também. Se o cara quer a parte da produção, né, da parte ali que produz mesmo, esquece esse negócio, sabe? A hora que começa mesmo é aquilo ali. Então, nós estamos plantando agora, início de plantio. É 30 dias, 30 dias, sabe? Não tem o sábado, não tem o domingo, não tem... Ah, hoje eu não estou legal, não vou ir, cara. A gente tem que estar lá, entendeu? Entendi. É meio que parecido com o engenheiro civil, assim, quando a obra está na fundação em momentos importantes. Não pode deixar os pedreiros sozinhos, que pode ser que façam tudo errado e gastam muito dinheiro, e aí quebra tudo para fazer de novo, e aí é muito dinheiro jogado no lixo. Não pode acontecer uma perda dessa. Então, você, como agrônomo, tem que acompanhar como está sendo o trabalho da equipe toda, para certificar que está tudo certo, tudo bem feito, é isso? Isso, exatamente. Um exemplo. A gente compra aqui a melhor semente do mercado, a de mais qualidade. Aí a gente coloca o produto para fazer o tratamento dessa semente, o melhor que tem. Aí a gente planeja a dose, planeja qual que é o produto, em qual área que vai melhor essa semente. Aí, se você não vai lá, às vezes o cara está matando essa semente, ele está enterrando essa semente a 15 centímetros de profundidade e não vai nascer. Aí seu trabalho foi tudo para o lixo, né? E a lavoura, tudo é caro, né? Qualquer investimento é caro. Então, assim, você perder uma área de plantio, cara, é muito dinheiro e não volta mais. Você perdeu a janela, né? Tá chovendo agora. Daqui 15 dias, será que vai estar chovendo de novo para eu replantar? Né? Daqui 30 dias? Então, assim, tem que estar lá. Na parte de produção, não dá para sair de lá nesse momento importante, não. Que legal. O Igor quer fazer uma pergunta. O Igor não, Felipe, né? Igor, consegue me dizer qual a diferença entre o engenheiro agrônomo e o engenheiro agrícola? Então, cara, a gente tinha uma professora, uma vez a gente até perguntou isso. Eu não sei a verdade, sabe? Sobre engenharia agrícola. Mas a gente teve uma professora que era engenheira agrícola, que deu aula para a gente, e o que ela explicou para a gente que engenheiro agrícola ia mais para a parte dos cálculos, sabe? Que era mais projeto, por exemplo, de irrigação, toda essa parte que envolve mais cálculo do que a gente. Então, assim, mas eu não sei falar a verdade para você o que é um engenheiro agrícola, né? Isso foi o que ela passou para a época de faculdade e eu lembro até hoje. Fiz uma busquinha aqui no... Deixa eu arrumar aqui para falar sobre. Né? Então, a engenharia agrícola. O engenheiro agrícola é o profissional responsável pelo planejamento e execução de sistema de produção agrícola e processos agroindustriais. Então, ele faz a gestão, né, de maquinário, processo. Então, tem mais a ver com isso que você disse mesmo, mais cálculo, né, mais planejamento dos recursos, às vezes até de maquinário, né, para fazer aquele plantio acontecer. Então, eu acho que não pega tanta parte da planta em si, né? Isso, o engenheiro é mais focado em irrigação, drenagem, infraestrutura, automação mecânica, eletrificação e mecanificação, Isso. planejamento e qualidade. Isso, Né? Então, essa é a diferença. A gente aqui, pessoal, o engenheiro agrônomo, ele vai lidar com planta, ele vai lidar com inseto, ele vai lidar com doença, com solo, né? Então, ele não fica nessa parte aí desse planejamento todo aí. A gente faz também, mas o foco nosso é planta, né? Já o agrícola é mais maquinário, nessa questão aí de Acho que mecânica, infraestrutura, automação né? e tudo mais. Boa pergunta, Felipe, legal. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Laura, quer falar alguma coisa? Por enquanto não, Natasha. Tranquilo. Obrigado, Igor. Nada. Igor, você gosta muito dessa área? Você gosta de estar na fazenda ali, todo dia acompanhar o plantio? Ou você tem interesse por outras áreas também? Você já cogitou migrar de área? Você percebe que aí é a sua paixão, realmente, é visitar a fazenda e participar dessa rotina? Cara, eu amo essa área, sabe? Então, para mim é muito prazeroso essa parte da produção, né? Não me dou outras áreas assim,
na época de faculdade a gente pensa e tudo mais, o que vai fazer, mas, assim, eu não gosto de parte comercial, por exemplo, muitos amigos meus estão na parte comercial hoje, o cara que vende semente, o cara que vende adubo, né? Então, assim, dá muito dinheiro, né? E uma galera vai para essa área aí. Eu não gosto, né? Eu odeio trabalhar com venda, ter que vender para alguém, eu sou péssimo. Então, assim, o que eu gosto mesmo é de estar no campo ali, né? Eu gosto de participar do sistema de produção, das tomadas de decisão que tem todo dia, né? Então, a minha área hoje é produção, não penso em ir para outra área, não. Que legal. E você falou nessa parte comercial, né, de venda, talvez importação, exportação de semente, de adubo, de defensivo, né? Deve ser um mercado que gira bastante dinheiro, né? Acho que, eu imagino que também roda bastante. Mas são perfis diferentes, né? Cada um tem sua praia, cada um tem as suas áreas. Qual área mais, além dessa área comercial de vendas, né, de consultor de vendas que vai em fazenda e oferece serviços assim ou produtos, né? Imagino que tem importação, exportação também que dá para trabalhar. Tem a área que você já trabalha, que é a parte de realmente administrar a fazenda, de ver o plantio, né? De participar dessa produção toda. Quais outras áreas é possível trabalhar sendo um agrônomo? Cara, você falou algumas aí, né, que acho que são as mais comuns. Então, o agrônomo pode trabalhar com a parte de venda de defensivo, de insumos, né? Então, tem agrônomo que eu conheço que trabalha vendendo trator, por exemplo, né? Gosta de máquina, a área dele é máquinas, né? Tem agrônomo que vende semente, tem agrônomo que vende adubo, né? Aí tem a parte que o pessoal hoje tem uma galera aí que atua nessa parte de trade, né? Então, essa questão de bolsa de valor e tudo mais, aí já sabe como a produção funciona, é mais fácil para o cara negociar, né? Ele sabe, por exemplo, que se o clima não tiver... Ele sabe, por exemplo, que se o clima está ruim lá nos Estados Unidos, ele sabe mais ou menos o que vai virar em preço, né? A questão de demanda, de oferta, né? Então, assim, ele tem uma galera trabalhando com isso aí. Tem a parte de ensino, né? Tem muito agrônomo hoje dando aula em universidade, né? Tem a parte de consultoria agronômica, né? Então, assim, o cara abre uma empresa ali que ele vai ser consultor. Então, ele faz o planejamento, ele acompanha a lavoura, mas ele não é fichado ali naquela empresa unicamente, né? Ele vai pegando clientes e tudo mais, né? Tem agrônomo, eu já sei, por exemplo, tem agrônomo que trabalha só com agricultura de precisão, por exemplo. O cara faz mapa, imagem de satélite, máquina com piloto, GPS, essas coisas. Tem agrônomo trabalhando só com isso, né? Agricultura digital, que eles falam, né? Tem agrônomo, por exemplo, que trabalha com perícia, né? Eu não sei como que encaixa muito bem aí, mas eu conheço gente aqui de Vilhena, né, que trabalha com isso aí, fez um curso lá para perito e tudo mais, e aí volta e meia tem um caso ali que ele pega e vai trabalhar com perícia, né? Então, assim, eu acredito que deve ser, por exemplo, uma semente ruim, alguma coisa assim, uma contaminação que o cara comprou, né? Aí precisa de um aval de alguém que entenda, deve ser alguma coisa assim. Mas, assim, o mercado é gigante, cara, é muita coisa que o cara pode fazer. E tem muita coisa de tecnologia, né? Aqui em São Carlos tem uma empresa que trabalha com drones para pulverizar defensivo, para jogar tipo de produtos que é importante jogar na lavoura. Também tem drones para ver a questão de meteorologia, né? Tem equipamentos para ver isso. Muita tecnologia agora na fazenda, né? Isso. A gente costuma falar o seguinte, a gente brinca aqui, né? Antes a mãe da gente falava assim, meu filho, se você não estudar, você vai ter que trabalhar na roça, né? E hoje é o contrário. Cara, se você não estudar, você não vai conseguir trabalhar na roça, entendeu? Então, assim, a parte digital chegou. Então, é drone, é imagem de satélite, é avião fotografando. Então, assim, e é tudo coisa que veio para somar. A gente realmente, na lavoura, ali no campo, a gente precisa disso, né? Então, é um mercado que cada vez mais cresce aí no agronegócio. Legal. E tem maquininha, né? Maquininha, deve ser máquinas gigantescas, que fazem o plantio, que colhe, que faz um monte de coisa, assim, por vocês, né? Então, assim, tem o trabalho braçal, mas é bem menos que antigamente, eu imagino, né? Hoje, quase não tem mais o braçal, né? Aqui, pelo menos, estou falando do negócio nosso, né? Que é um negócio grande, né? Quando eu vou para a agricultura familiar, aí é tudo braçal, né? O nosso aqui não, né? A gente está falando de 12 mil hectares aqui, né? Hoje. Já fomos 14, né? Então, para nós aqui hoje, por exemplo, o plantio, cara, o trabalho que você tem é de colocar semente na máquina e adubo, né? As máquinas nossas que jogam adubo, que são espelhos de jogar adubo,
para abastecer elas não tem esforço nenhum, a gente pega o adubo que vem em bags, né, em grandes sacos aí, e com guincho, com caminhão muque e tudo, então assim, nem isso tem esforço mais, entendeu? Então, a parte que eu falo que tem esforço é que o cara, às vezes vai pegar um sol, né, vai tomar uma chuva, né, às vezes tem que andar, ficar o dia inteiro em cima de uma moto, igual eu te falei. Então, assim, esse é o trabalho hoje que seria a parte mais pesada. Mas aquele negócio de pegar peso, o cara perde a coluna nova aí, não tem mais. Pegar enxada ali, não, né? É muita coisa automatizada, então. Hoje nem a sede não é bate enxada mais, já tem as maquininhas postal para passar veneno, entendeu? Que legal, que maravilha. Igor, o que você imagina do futuro da profissão? Você acha que vai automatizar mais ainda? Vai ter muito robô, muita máquina? Você acha que vai aumentar a produção, novas sementes que, sei lá, ficam prontas mais rápido, que você colhe mais rápido, defensivos menos ofensivos para a nossa saúde? O que você acha que vem por aí na sua área? Cara, assim, o futuro, eu queria estar vivo para ver esse futuro aí, eu acho que vai chegar. Tá? Hoje é um negócio muito grande, né? Você vê, o negócio hoje segura o PIB do país, né? De que a gente escuta de ruim ou de bom, é um fato, né? Então, hoje o pessoal tudo está desenvolvendo. Plantadeira hoje que não vai mais operador dentro, não precisa de um trator, é um robô que faz. É igual uma plantadeira mesmo, só que é um robô que toca, não tem um cara no trator puxando. E assim, as máquinas que aplicam hoje os agroquímicos, hoje a gente tem um operador dentro de cada máquina. Já tem máquina aí sendo testada que não vai ninguém dentro, é um robô também. Então, assim, a gente estava vindo esses dias para trás, né, os patrões aqui são bem antenados com tecnologia, viajam muito o mundo inteiro aí, e eles falam que vai ser assim, vai ter uma torre no meio da fazenda, uma torre autona, né, e ali vai ter um cara tocando as máquinas tudo, um computador ali, tudo com câmera, tudo, e o cara, uma pessoa tocando tudo. E eu acho que é o futuro que tende a vir aí, entendeu? É questão de defensivo, cara, a gente toma muito pau por causa disso, sabe? Escuta muita coisa e assim, só que as pessoas, elas não... É muito superficial, sabe, os comentários que a gente escuta muitas vezes. Eu vejo assim, tem um lado ruim? Tem, né? Tem o ônus aí do negócio, né? A gente sabe que a gente está plantando hoje numa área grande que era floresta, né? A gente sabe disso. Mas, assim, cabe a nós minimizar o impacto disso, né? Igual você falou, eu tenho defensivo, cara, ele tem que ser menos prejudicial à minha saúde, né? Então, assim, hoje, cara, o pessoal da agronomia e os pesquisadores, tem muito pesquisador, tem muito cientista, sabe, sensacional, e desenvolvendo tecnologia todo ano, sabe? Os caras estão estudando e o foco é esse, a gente tem que impactar menos, né? A gente sabe que tem que impactar menos, e a gente precisa colher mais, né? A população todo ano sobe, tem estimativa aí para o futuro aí de população, sabe, gigantesca do que é hoje, e como é que vai alimentar esse povo todo, né? Então, assim, a gente precisa produzir mais, com as áreas que a gente tem, porque já não dá para abrir mais, não tem como desmatar mais, né? E a gente precisa alimentar esse povo. Tecnologia tem muita já, tá? E assim, a gente já passou por algumas revoluções. Eu digo isso, por exemplo, no Brasil a gente tem uma coisa chamada plantio direto, sabe? Então, o que é o plantio direto? A gente não revolve solo mais. O que é não revolver? A gente não passa grade mais, niveladora, porque fazer esse revolvimento era prejudicial para o meio ambiente. A gente liberava muito CO2, certo? Então, hoje a gente parou. A agricultura nossa fazia isso todo ano. Então, todo ano a gente estava aumentando a questão do CO2 na atmosfera. Desenvolveram, né, para você ver, o pessoal desenvolveu a técnica, e hoje é o que manda no mercado, que a gente não pode mais fazer isso. E a gente está colhendo mais por causa disso. A gente viu muito benefício em não fazer isso mais, né? Então, o pessoal fala muito de transgenia, né? Os transgênicos e tudo, câncer, beleza, né? Tem estudo e tudo mais. Mas, assim, hoje, quando eu coloco um transgênico, eu elimino, às vezes, 5 aplicações de inseticida, porque eu não preciso fazer mais, entendeu? Porque a transgenia, ela é uma tecnologia que ou a planta é resistente a lagarta, ou a planta é resistente a algum herbicida, né? Então, assim, às vezes, antigamente, eu ia fazer 5 aplicações para controlar uma praga. Hoje, eu já não preciso mais, né? Então, assim, tecnologia, o pessoal está estudando demais aí para aumentar a produtividade e impactar menos.
Que maravilha. E o que você falou é verdade, né? A gente antes morria com 50 anos, né? A tendência é que as pessoas agora vivam até 120, né? Tem gerações que vai até os 150. Como é que você vai alimentar 12 bilhões, sei lá quantos bilhões de habitantes, né? É isso Então, mesmo. a gente vai ter que se reinventar aí, né? Não sei como é que vai ser. Talvez com alimento 3D também, né? Cultivo de plantas que cresçam mais rápido, ou até os transgênicos mesmo, né? Algum tipo de mutação, não sei como é que isso vai surgir. Mas é muito interessante o tanto que dá para desenvolver nessa área, né? Uhum. É isso mesmo. A gente, assim, igual eu falei, às vezes a gente entende o que o pessoal fala, né? Quando o pessoal mete o pau na gente na TV e tudo mais. A gente sabe, a gente tem consciência do que o que a gente faz também tem a parte ruim, né? Cabe a nós tentar diminuir o que é ruim, né? Então, aqui hoje, por exemplo, uma coisa que eu preciso citar, MIP, cara, que a Embrapa desenvolveu aí muito bem. Antigamente, a gente fazia um planejamento para aplicar agrotóxico e era tabelado. Por exemplo, ó, com 15 dias uma aplicação, com 30 outro, com 45, é claro que estou falando grosseiramente, né? Mas, assim, hoje, cara, com o MIP, a gente tem gente monitorando essas lavouras e só aplica quando precisa, sabe? Então, assim, muitas vezes eu tenho a praga lá, só que, assim, é mais caro eu aplicar o agroquímico do que aquele dano que aquela praga vai me dar naquela população. Aí a gente acompanha. Ó, a população subiu, agora tem dano, agora a gente precisa, senão a gente perde a lavoura. Então, assim, muita gente faz isso hoje. Tem, acho que, muita gente que não faz também. Então, é questão de conscientizar esse pessoal, entendeu? Então, assim, eu acho que cada vez a gente está mais consciente, está aprendendo como fazer e eu acho que é uma missão nossa diminuir o impacto também, né? Ah, com certeza. A Laura tinha feito uma pergunta sobre a faculdade, né? Se as tecnologias já são trabalhadas dentro da faculdade. Tem alguma matéria que fala sobre isso, desenvolvimento? Tem alguma coisa de sistemas, tecnologia dentro da facul? Você se lembra? Olha, eu tinha algumas disciplinas que eram meio que porta, sabe? A gente aprendia, por exemplo, a fazer alguns tipos de mapa, né? Imagem de satélite, a gente aprende, por exemplo, a pegar a imagem de satélite, a cruzar com os dados e gerar mapa daquilo ali. Mas, assim, essa agricultura digital mesmo, quando eu fiz, a agronomia não tinha. Tá? A gente veio pegar andando já. Eu hoje provavelmente deve ter alguma disciplina optativa, alguma coisa assim. Se o curso for um bom curso, eu acredito que que é obrigação ter, né? Hoje é realidade no mercado. Que legal. Ah, tô adorando, Igor. Muito legal saber da sua área. E assim, na agronomia, dá para trabalhar com agropecuária também? Ou é mais veterinária, é outra área? Como é que funciona? Não, dá demais, dá demais. Assim, a gente tem disciplina, por exemplo, a gente tem bovinocultura na grade nossa, né? Então, o que é bovinocultura? É gado, né? Então, a gente estuda lá, estuda gado, estuda búfalo, né? A gente tem disciplina de pastagem, né? A gente aprender a manejar pasto, que é o alimento, né? Então, assim, a gente tem disciplina, por exemplo, acho que é anatomia que chama, os ossos dos animais, tudo, a gente tem que aprender quais são as partes dos ossos, tudo, sabe? Então, assim, dá para trabalhar bacana, bastante. Eu mesmo aqui, eu consigo hoje, né, já tenho algumas pessoas aqui que eu consigo dar uma ajuda, sabe? Uma interpretação, análise de solo, para ver o que dá para melhorar ali, uma recomendação de algum capim, né? Então, assim, a gente tem nutrição também, eu esqueci de falar, mas a gente, assim, não é cru de tudo na parte de nutrição. Então, a nutrição hoje é com zootecnista, né? Mas a gente também tem base naquilo ali. Se a gente querer aprofundar naquilo ali, a gente consegue, né? Veterinário não, aí já é demais, né? Mas a parte de alimentação dos animais ali a gente consegue. Então, para quem gosta de agropecuária, é só focar nisso aí. Daí você me perguntou, agora eu lembrei. Durante um período da faculdade, eu estava pensando em ir para essa parte. Né? Uma parte que tem muito na minha região também, eu gosto, já era coisa da minha família, então, assim, por um pouco eu não fui para essa área, mas dá para ir sim. Eu não tô te ouvindo, cortou aqui. Ah, meu microfone estava fechado. O Voltou. Felipe perguntou, né, se na empresa que você trabalha hoje é mais focada para o comércio exterior, assim, para exportação, ou tudo que vocês produzem é vendido aqui no mercado interno? Vai tudo para exportação hoje, né? Tudo para exportação? Na verdade, assim, a gente colhe aqui, entrega para grandes empresas, né? E essas grandes empresas mandam tudo para fora, né?
Entendi. Hoje, você falar de soja e milho, é claro, né? Tem muita empresa que compra para abastecer mercado interno e tudo mais, né? Vai muito do preço. O que manda, eu acho que é preço, né? Acho que, me ligando melhor agora, se o preço aqui tiver melhor vender aqui, fica tudo aqui. Se o dólar tá alto, manda embora, né? Agora a China tá pagando mais, cara, os caras mandam para a China, entendeu? É que é o mesmo produto, você pode vender a R$5 ou a R$20. Você vai vender a qual preço? A 20, obviamente. Exatamente. Então, assim, reformulando, eu acho que onde o preço está melhor, né? Onde quem paga mais leva. E assim, uma questão, agora fiquei curiosa. Toda a sua produção já tem contrato de compra, já tem para quem vender? Ou depois que vocês colhem, que vocês escolhem para quem vai vender, ou recebe proposta de compra, ou vai oferecer para alguém? Isso. Essa parte, você sabe, também faz parte da sua formação ou não? Aí já é uma outra área de administração. Olha, a gente, assim, é muito da empresa que você está, né? Hoje eu sei como funciona, não sei te dar detalhes certos, exato. Não é comigo daí, né? Hoje, igual eu te falei, os 2 sócios que fazem toda essa parte de mercado aí, eles que compram os insumos, eles que vendem o produto. Mas, assim, o que eu sei é que geralmente eles travam um pouco no mercado futuro aí, para ter pelo menos o custo de produção deles acertado. Garantido, né? E geralmente segura um pouco para ver preço, para especular, né? Que legal. Então, assim, a agronomia é um curso muito abrangente, que você tem um pouquinho ali, é engenheiro, né, matemática, física, tal. Mas aí tem a parte um pouco mais de biologia, né, que você vai ver sementes, né, culturas, insetos, solo, um pouquinho de veterinária, que você vai ver os ossos, anatomia do gado, né, do touro, do não sei o quê. A nutrição também, né, o que o bicho precisa para abastecer, para ficar forte. Um pouquinho de meteorologia para pensar na chuva, no sol, no calor, no frio. A gente tem uma disciplina só disso, tá? Eu esqueci de falar aí, mas tem disciplina só disso, da parte de agrometeorologia que tem ali. Se bobear, tem geologia, um pouquinho de rocha, de pedra, também tem? Tem. Vixe, é amplo mesmo. Tem. E a tudo que você pensar. assim, de fazenda, de propriedade rural, tem algum módulo que fala sobre gestão? Tem também. Acho que a gente tem umas 2 ou 3 disciplinas que é só... Acho que tem disciplina de marketing, tem disciplina de gestão, né? Tem toda essa parte aí também. Que legal, gostei. Felipe e Laura, querem fazer mais alguma pergunta? Eu já entendi tudo, já gostei muito. Eu tenho uma perguntinha sobre a gestão do solo. O que você acha que, tipo, porque atualmente a gente está com meio que uma crise de solo, né? Porque o solo está sendo muito desgastado, que a cada ano a gente vai perdendo muito solo cultivável, né? Porque para você não produzir, né? Mas para você ter um solo cultivável demora muito tempo para ser criado. Então, o que você acha que vai ser no futuro essa questão de solo para cultivo, para a disponibilidade, né, que vai ter no futuro para a gente ter solo para cultivar, porque para alimentar como todo mundo, que nem você estava falando antes, né, que vai ter muita gente no mundo, então se vai dar mesmo para alimentar todo mundo. Beleza, Felipe, boa pergunta, cara. Assim, na verdade, hoje, com a agricultura de precisão que a gente tem, cara, áreas novas aí já não leva mais tanto tempo para a gente conseguir produzir bem, entendeu? Então, assim, áreas hoje, por exemplo, de área de primeiro ano, muitas vezes o cara já está colhendo o que tem áreas de 10 anos para trás, sabe? Então, depende do investimento do cara, do nível de tecnologia que ele usa. E, assim, hoje quem se mantém no mercado é esses caras aí, é quem faz isso, né? A questão de área, cara, o que eu disse é o seguinte, a cada vez mais a pressão é grande que a gente não pode abrir mais, e tá certo, né? Vai acabar com o mundo, também não dá, né? Mas os solos, a gente ainda tem um potencial muito grande de produzir, cara. Muito grande mesmo. A gente não está nem perto hoje do teto que daria para a gente estar produzindo nessas mesmas áreas, tá? Então, assim, tecnologia, manejo, né? O jeito de tratar os solos. Então, assim, igual eu falei aquela hora, tem muito estudo sendo rodado aí para a gente aumentar a produtividade nessas áreas que a gente já tem, né? Um monte de técnicas sendo desenvolvida aí, para a gente não precisar ir para outras áreas. Né? Então, o futuro é esse. Então, eu digo assim, por exemplo, soja hoje, cara, a média nossa, por exemplo, aqui da região, acho que falar uns 70 sacos por hectare, né, da região. É muito. Acho que o Brasil deve ter 50 e poucos, 53, 55, uma coisa assim. Se eu não estou enganado, tá? Não estou dando certeza, não. Mas
a gente tem cara aí, a gente tem uns desafios que são feitos aí e tudo mais, que o pessoal pega para produzir mesmo, para mostrar o potencial que a gente tem. Cara, tem cara colhendo 120, 130, 140 sacos, entendeu? Então, o dobro. Como que chega lá? Não é fácil, né? Aí entra a parte nossa. Mas tem muita, dá para subir muito na produtividade ainda nessas áreas que a gente tem. Legal. Não sei aí na região, mas aqui em Rio Preto, aqui no interior, tem muito açúcar, né? Muita cana. E tem queimada até hoje, sabe? Tem uma época do ano que fica chovendo queimada. É proibido, né? Eu acho que tem leis ambientais que proíbem isso, mas ainda acontece bastante aqui na região. Isso faz muito mal para o solo, imagino, tanto para o solo como para o ser humano, como para todo mundo, né? Sim, é horrível. E se eu não me engano, eu não sei o estado aí, mas época de faculdade, o que a gente tinha para a gente é que é proibido, que no Brasil não pode mais fazer queimada, né? Então, assim, mas assim, acho que é o mal do ser humano mesmo, né? Porque não pode fazer, mas os caras fazem. E assim, aqui na nossa região não tem muita cana. Acho que cana para nós aqui nem pode ser plantado, sabe? Que tem a questão de um zoneamento, tem lugares do país que você pode cultivar alguma coisa, outros lugares não, né? Então, cana para nós aqui nem pode. Mas aqui também tem muita queimada, sabe? É cara queimando o pasto seca, né, na época da entre-safra, quando tá chovendo, o pasto seca. Aí o pessoal mete fogo naquele para vir uns brotinhos novos, sabe? O pessoal acredita que tem que botar fogo para vir um broto novo, para vir um pasto bonito de novo. Tem muita gente que acredita nisso. Então, assim, o cara tá lá 300 quilômetros de uma cidade, e a cidadezinha também que já não tem nada. Como é que você vai fiscalizar isso aí, né? A gente não tem gente para fiscalizar isso aí, infelizmente, né? Então, os caras vão tocando pau. Às vezes é denúncia, às vezes você pega um ou outro, né? Mas, assim, infelizmente, essa é a realidade nossa. A gente tem muita gente ainda que usa essas práticas aí que, igual eu falei, a ciência já excluiu faz tempo isso aí. Ninguém recomenda mais fazer isso aí. Uhum. Mas ainda tem esse hábito, né? Esse costume horrível, né? E é o que você falou, a queimada é ruim para o solo, tá? Você acaba com a vida do solo. O que você construiu durante muito tempo ali, vai tudo embora. Faz sentido nenhum, é verdade. Felipe, quer perguntar mais alguma coisa? Eu quero, mas eu não sei o que perguntar. Eu tô pensando aqui. Tá encantado. Acho que o Felipe vai ser um parceiro seu de trabalho. Depois você pega meu WhatsApp aí, que se surgir dúvida, você me manda. Beleza. Segue o Igor no Instagram, igor.agrônomo, né? Não, é agrônomo.igor, né? Agrônomo.igor. Isso, me segue lá que você vai ver muita coisa. Ele posta tudo, dia a dia, ele na fazenda, ele no plantio, no planejamento, é muito legal o conteúdo. É isso. Achei já, acabei de achar. Legal. E qual que é a faculdade que você fez, Igor? Você falou, mas eu não escutei. Como? Não entendi. A universidade que você fez, a faculdade que você fez? Eu fiz no Instituto Federal de Rondônia, IFRO Campus Colorado do Oeste. Ah, tá. Beleza. Aí em Rondônia mesmo. E é bem assim, né, Igor? A gente pesquisou faculdades particulares de agronomia, a gente não achou a mais pública, né, que tem agronomia. Cara, vai para público que é as melhores, tá? Fala de agronomia? É isso. Assim, a gente fala genericamente, né, mas pelo menos da região aqui, as melhores são as que são públicas. São as federais aí, são as melhores. Entendi. E sobre a grade curricular, você achou que é justo para um curso de agronomia, tipo, a divisão da grade curricular, que um momento você vê, nos 2 primeiros semestres você vai ver engenharia básica, depois você pula para biologia, semente, agropecuária, essas coisas. Você acha que é tipo, como é que eu posso dizer? Você se adaptou bem a essa grade curricular aí que foi em cima de você ou não? Cara, assim, a gente, como aluno, a gente sempre tem uma disciplina que a gente fala, isso aí não precisava ter, né? Mas, sim, depois a gente forma, dependendo da área, a gente fala, realmente valeu a pena ter essa disciplina aí, sabe? Tem muita disciplina que a gente muda o conceito depois que sai, que a gente vem pro mercado de trabalho e a gente vê que era importante. Né? Eu mesmo tenho algumas disciplinas que, se eu pudesse hoje, se os caras me aceitassem lá, eu tava lá de novo, sabe? Porque faz falta, aí tem que aprender por conta agora. A parte de cálculo, cara, eu acho que sim, eu acho que é interessante ter, né? Porque tem gente que vai, por exemplo, para projeto de irrigação, essa parte de infraestrutura, igual o engenheiro agrícola aí, e ele tem que ter uma base, né? Pelo menos saber o que é. Então, para mim foi tranquilo, né? Porque eu sempre gostei de matemática, né? Então, para mim ia tranquilo, né?
Aí, o pessoal que tem um pouquinho de dificuldade apanha um pouco mais, mas, assim, tem algumas disciplinas que a gente acha que não precisa, mas a gente precisa. Quando sai, depende da área que você vai, você precisa. Então, pelo menos da nossa aqui, estava muito bem estruturado, sabe? Isso, ok. E quando você foi para estagiário, o primeiro estágio que você fez, o primeiro emprego que você conseguiu, o que você foi fazer, na verdade? Tipo, porque hoje em dia você trabalha em escritório, né? Com comunicação com sócios, você vai para as fazendas no dia de semana, você disse. Mas esse primeiro estágio, como é que era? Você ia para o campo direto? Eu não sei se você chegou a falar. Sim, era campo direto. Lá, assim, o estágio era numa fazenda de produção de soja, milho e algodão, né? Então, assim, o estágio lá era totalmente na roça, não tinha um dia que você ia para o escritório, né? Então, assim, você ia aprender regular plantadeira, você ia aprender regular colheitadeira, aí você aprendia as continhas, como que faz para poder aferir se a máquina está regulada ou não. Então, assim, o estágio inteiro é no campo. Então é mais o mão na massa mesmo, né? Isso, Você chegar lá e mais uma, isso, mais uma. E na verdade, cara, eu falar para você, assim, para o cara que gosta do curso, é perfil, né? Mas hoje eu sinto falta de ser só o mão na massa, sabe? Tem dia que tem época do ano aí que eu passo um mês aqui no escritório, que não tem nada rodando lá, né? Então é aqui. E aí, rapaz, eu fico torcendo para surgir uma coisinha para ir para lá, entendeu? Você fica mais estratégico, né? E aí sente falta do operacional de estar ali no dia a dia, né? O dia que eu tô muito estressado aqui, eu vou para fazenda. Pego o carro e vou para lá, porque lá você já vê uma coisa aqui, já vê outra ali, já volta para casa leve. Legal. Laura, quer falar alguma coisa? Oi, então, aproveitando que ele falou de perfil, Igor, eu gostaria de saber, assim, qual que é o perfil que você acha, assim, para agronomia? Qual que é o perfil? Das pessoas para desenvolver bem a profissão. Ah, tá. Cara, eu não sei falar o nome da carreira, mas sabe a pessoa que é muito ativa, que se o negócio é para hoje, é hoje, não é para quando der? Eu acho que o perfil é esse, para agronomia não pode ter preguiça não, né? Depois, já. Se você pode fazer hoje, cara, eu vou fazer hoje, né? Eu acho que tem que ser mais ou menos um perfil assim. Pelo menos na minha área, que para dar certo tem que ser assim, né? Então, aí, falando um pouquinho mais, na minha área, por exemplo, o cara não pode não gostar de tomar um solzinho, sabe? Então, assim, se o cara gosta mais de ar-condicionado e tudo mais, aí já não tem perfil para o que eu faço, né? Então, na minha área é isso aí. Daí depende do que o cara quer também. Se o cara vai trabalhar com agricultura digital, se o cara vai trabalhar com perícia, se o cara vai trabalhar com ensino, se o cara vai trabalhar em revenda, aí às vezes ele não vai precisar pegar sol, pegar chuva, né? Então, eu acredito que, assim, depende muito da área que você vai escolher dentro da agronomia daí. Porque cabe todos os perfis, né? Quem tem o perfil mais comunicativo, comercial, vai lá para venda. Quem gosta de plantio, vai lá para a fazenda. Quem gosta de estratégia, vai lá planejar como é que vai ser, ou vai comprar ou exportar semente ou defensivo, né? Então, cabe todos os perfis, né? Aí você se encaixa naquilo que faz mais sentido. Isso. Se você for para uma revenda, por exemplo, dificilmente você vai ter que tomar sol, né? Você vai lá para vender, você vai lá para ver como é que está o seu produto e tudo mais. Então, assim, tem área para todo mundo aí dentro da agronomia. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Felipe deve estar pensando uma pergunta difícil. Depois ele manda aí para mim. Acho que por enquanto não surgiu nada, não. Beleza. Tô pensando aqui. Tá, então assim, Felipe, segue lá o Igor, tá, no Instagram. Qualquer coisa, a Laura também segue o Igor, tá? Qualquer coisa, pergunta lá. E é muito legal o conteúdo dele, vale a pena, tá, gente? Então, Igor, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição, por contar tudo isso pra gente. Para mim foi muito legal conhecer alguém que trabalha aí no dia a dia de fazenda, acompanhando o plantio, vendo como é que funciona. Aqui na região de Rio Preto tem Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jabuticabal, tem muita coisa que também Olímpia também tem muita usina, muita coisa. Então, eu vejo que realmente é uma área que só vai crescer, a tecnologia, como você falou,
né, vai chegar auxiliando o profissional de agronomia, nunca vai excluir o trabalho dele, só vai ser uma ferramenta a mais, né, que vai agilizar os processos e tudo mais. E eu gostei muito de conhecer você, da sua fala, desejo muito sucesso e quero te agradecer de novo por essa fala aí, que foi muito legal, para a gente conseguir compreender como é que é a profissão de agrônomo de uma forma bem, bem clara e simples. Certo, e eu que agradeço, né, o convite aí, por você ter me feito, dado esse espaço aqui, que eu acho muito importante também a gente vir aqui mostrar a cara e falar o que a gente faz, né? Na verdade, eu comecei com o Instagram uns dias para trás, eu não gostava, mas aí uma pessoa me falou um dia, cara, a gente acha que vocês aí é tudo pessoal da roça, que não sabe o que está fazendo, está só desmatando e poluindo o meio ambiente. Por que você não começa a mostrar o que é realmente o agronegócio, né? Então, foi aí que começou. Então, assim, fiquei feliz com o convite, né? Obrigado por ter feito o convite aí. E estou à disposição. A hora que vocês tiverem alguma dúvida aí, só me mandar e assim que eu conseguir, eu respondo. Ah, obrigada mesmo. Então, boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Até mais, então. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado, tchau, tchau. Natasha.